Neste vídeo, como ser produtiva em casa. Se for a sua primeira vez por aqui, eu sou a Prof. Daisy e criei o método Máquina de Tempo para ajudar a mulher com sua produtividade diária. Seja muito bem-vinda! O método Máquina de Tempo te ajuda a conseguir fazer tudo e ainda ter tempo para fazer nada, de forma saudável e sustentável. Sabe aquele problema de se estou em casa não consigo ser produtiva? Quando a gente trabalha fora, isso já é um problema, porque nós temos muitas coisas para fazer em casa, não é verdade? Agora, quando a gente trabalha em casa, aí sim, esse problema de não conseguir ser produtiva em casa se torna um problemão. Hoje eu vou te ensinar a como ser produtiva em casa, independente se você exerce atividades profissionais em casa ou não. Para descobrir o como, a gente precisa ter clareza do o quê. O que significa ser produtiva em casa? Produtividade consiste na relação entre os resultados obtidos e os recursos gastos. A grosso modo, podemos visualizar produtividade como alcançar o máximo de resultados gastando o mínimo de recursos. Nesse sentido, se eu quero ser produtiva, eu preciso definir claramente quais são os resultados que eu quero alcançar, em termos de quantidade e de qualidade. E também quais serão os recursos que eu vou utilizar para isso. Tendo essa definição, aí é só buscar formas de aumentar os resultados e ou diminuir a quantidade de recursos. Seja você alguém que exerce atividades profissionais em casa ou não, a primeira coisa a se fazer é definir com clareza quais são os resultados que você quer obter em casa. O que precisa acontecer? O que você precisa fazer? Como tem que ser para que você se sinta produtiva em casa? Seja relacionado a questões profissionais ou não, ok? Liste-os de forma detalhada porque esses serão os seus resultados a serem buscados. Depois, defina quais serão os recursos que você vai utilizar para isso, para obter esses resultados. Tempo, energia, dinheiro? Muito bem. Tendo clareza do que significa ser produtiva em casa, vamos conhecer os 7 passos para entender como fazer isso. Inspirados nos princípios fundamentais do método Máquina de Tempo, esses 7 passos te conduzem no caminho de como ser produtiva em casa. Vá anotando aí os 7 passos para você conseguir aplicar depois. Primeiro passo: definir o resultado desejado. O que precisa acontecer, o que você precisa fazer, como tem que ser para que você se sinta produtiva em casa, seja em termos profissionais ou não. E aí não deixe de considerar 2 elementos muito importantes aqui. Primeiro, defina esses resultados em termos de quantidade e de qualidade. E o segundo ponto a ser considerado, trazendo à baila o princípio número 9 do método Máquina de Tempo, considere o seguinte: descansar também é produtividade. Por isso, a menos que você não deseje isso, não esqueça de incluir naquela sua lista de resultados desejados atividades como lazer, relaxamento, descansar e tudo o mais que for importante para você. Quando a gente fala de produtividade, não estamos falando de trabalho necessariamente. Quando a gente fala de produtividade, nós estamos falando de resultados obtidos. E aí esses resultados, eles vão depender de como você os definir. E aqui você deve colocar como resultados tudo aquilo que você quer fazer em casa, inclusive descansar. Segundo passo: definir os recursos usados para construir os resultados. Normalmente, todo e qualquer recurso usado para construir qualquer tipo de resultado, eles são ou da família tempo, ou da família energia, ou da família dinheiro. Identifique quais serão os recursos utilizados para a construção dos seus resultados e já adianto que a grande maioria deles será da família tempo. Passo número 3. Traduzir os resultados em tarefas. Como assim? Vamos lá. Talvez na hora que você listou os resultados desejados, você já tenha feito isso em formato de tarefas. Mas talvez você tenha visualizado algo de forma mais geral, como por exemplo, arrumar a casa, cozinhar,
ter tempo para descansar. Percebe que isso é mais geral, não é uma tarefa em si? Para aqueles seus resultados que forem assim, mais com uma visão mais geral, identifique e liste exatamente as tarefas que precisam ser realizadas para que aquele resultado seja alcançado. Lista essas tarefas. Isso significa traduzir os resultados em tarefas, já trazendo à tona o princípio número 1 do método máquina de tempo, que diz o seguinte: não existe produtividade sem planejamento. Passo número 4, mantendo ainda esse princípio número 1 e acrescentando o princípio número 4 do método máquina de tempo, planejar a execução das tarefas. Não basta listar as tarefas, como você fez no passo 3. É necessário planejar a sua execução, senão elas nunca sairão do papel. Quando a gente fala em planejar a execução das tarefas, estamos falando de identificar como aquela tarefa será feita e quando ela será feita. Caso contrário, você vai entrar no modo lista de tarefas voadora. Você sabe o que é uma lista de tarefas voadora? É aquela lista cheia de tarefas sem horários para a sua execução, sem um horário para serem realizadas. Sabe qual é o destino inevitável dessa lista, a voadora? Chegar ao final do dia com metade das coisas sem fazer. É ou não é assim que acontece? Dê um lugar no mundo para as tarefas da sua lista. O que isso quer dizer? Defina um horário de início para a realização de cada tarefa e uma meta de tempo para a sua finalização. Com isso, você estará aplicando o princípio fundamental número 4 do método máquina de tempo, que diz assim, um tempo para cada tarefa, uma tarefa para cada tempo. Você não imagina o poder desse tipo de planejamento. Antes do 5º passo, eu quero te falar uma coisa. Com alguma frequência eu recebo um comentário no YouTube, no Instagram, com palavras diferentes, mas que tem mais ou menos esse teor. Como é que você não tem 1 milhão de inscritos, 1 milhão de seguidores? E sabe por quê? Porque a gente assiste um vídeo, gosta dele e não curte, não comenta, não compartilha, não é? Às vezes a gente se inscreve no canal, não ativa as notificações. No Instagram a gente vê um post, gosta bastante, não salva. Você não imagina o quanto essas pequenas ações fazem diferença para que aquele conteúdo daquele canal, daquele perfil, chegue para um número cada vez maior de pessoas e para que então o canal e o perfil tenham cada vez mais inscritos e seguidores. Eu tô te falando isso porque se você deseja ver o canal do YouTube crescer, o perfil do Instagram, você precisa fazer todas essas coisas aí. Tudo que tiver que fazer, faz, porque isso faz muita diferença. Passo número 5. Buscar formas de melhorar os resultados mantendo a mesma quantidade de recursos. Como eu posso fazer mais ou melhorar a qualidade gastando a mesma quantidade de tempo, de energia, de dinheiro? Essa é a busca. E não há uma resposta pronta e definitiva. Essa é uma busca constante, diária. Um princípio do método máquina de tempo que pode nos ajudar muito nesse processo é o número 6, que diz assim, o tempo é precioso. Quanto mais eu considerar a preciosidade do tempo, mais o meu cérebro vai se alinhando com essa busca de fazer mais em menos tempo ou melhorar a qualidade gastando a mesma quantidade de tempo e por aí vai. Passo número 6. Buscar formas de reduzir os recursos utilizados, mantendo os mesmos resultados. Percebe a diferença desse passo 6 para o 5? No 5, você primeiro foca em aumentar os resultados, seja em quantidade ou em qualidade, mantendo a mesma quantidade de recursos gastos. No passo número 6, você treina o contrário. Manter os mesmos resultados, seja em termos de quantidade ou qualidade, porém reduzir a quantidade de recursos gastos. E aí o exercício ele é assim: como que eu faço, como que eu posso fazer para gastar menos tempo, menos energia ou menos dinheiro para realizar esse mesmo resultado aqui? E cuidado com uma coisa, acho que eu já fui clara em relação a isso, mas essa dúvida sempre surge, então eu já vou pontuar aqui. Se você gastar menos tempo e fizer lá uma tarefa tudo por cima, você não vai estar mantendo o mesmo resultado, porque a qualidade do resultado caiu.
Percebe? Então houve perda de resultado. Aí não adianta. Cuidado com isso. Quando a gente fala em aumentar, diminuir resultados, manter resultados, eu estou falando sempre da quantidade e da qualidade também. Se caiu a qualidade, caiu os resultados. Passo número 7. Agora você vai combinar os passos. Treine um por vez. Exercite o seu cérebro, faça o exercício separado. Mas depois que você estiver com um domínio maior sobre essa história de aumentar o resultado mantendo recurso, manter o resultado e diminuir recurso, você pode buscar misturar os dois. Ou seja, buscar maneiras de melhorar os resultados ao mesmo tempo que você reduz os recursos gastos. Note que para você aumentar a sua produtividade, você não necessariamente precisa fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Se você aumenta os resultados e mantém os recursos, você aumentou a produtividade. Se você mantém os resultados e diminui o recurso, você também aumentou a sua produtividade. Mas você pode combinar os dois. Aí é uma combinação perfeita. Aumenta os resultados enquanto diminui os recursos? Agora me diz uma coisa. Por que você quer ser produtiva em casa? Se puder, conta pra mim nos comentários. Eu quero muito fazer essa pesquisa. Por que você quer ser produtiva em casa? Quando nós somos mais produtivas, nós somos mais felizes. E a nossa casa compõe uma boa parte da nossa vida, não é? Pensa quanto do nosso tempo nós usamos em casa. Se eu não for produtiva em casa, eu não estarei sendo produtiva em uma boa parte do meu dia. Se em boa parte do meu dia eu não sou produtiva, eu vou me sentir improdutiva no final do dia. E se você já experimentou o sentimento de improdutividade, sabe que ele tem um sabor desagradável. Só isso já seria motivo suficiente para eu buscar melhorar a minha produtividade em casa. Mas eu aposto que você tem mais motivos. Então, conta pra mim. E aí eu não posso deixar de chamar a atenção para uma coisa. A nossa produtividade diária, ela é como se fosse uma grande máquina com muitas peças que precisam ser combinadas e sincronizadas entre si para que essa máquina funcione da forma esperada. Aplicar esses passos para ser produtivo em casa vai compor uma das peças da máquina e não a máquina toda. Então, comece por aqui, mas não pare por aqui. Organização, produtividade são processos de aprendizado, por isso a gente precisa estudar. Siga estudando sobre organização e produtividade para você aprender a construir as outras peças da máquina também, ok? Conte comigo. Com organização, gestão eficiente do tempo e disciplina, nós podemos mover o mundo. Nós podemos mudar o nosso tempo do estado líquido para o estado elástico, tornando possível e fácil conseguir fazer tudo e ainda ter tempo para fazer nada, de forma saudável e sustentável. Daisy, mas e por onde eu começo? Como que eu faço para saber mais, aprender mais sobre essa máquina aí que você falou e as suas outras peças? Vou te indicar um caminho, presta atenção. O ideal seria você fazer o curso Máquina de Tempo, porque ele vai te ensinar tudo sobre essa história de máquina, que vai te ensinar a organizar a sua rotina tal qual as peças de uma máquina, de modo que, colocando essa máquina para rodar, automaticamente uma coisa leve a outra e a sua produtividade diária funcione com consistência e sem esforço. No curso Máquina de Tempo, eu te conduzo passo a passo na construção da sua máquina de produtividade diária. Mas, como o cenário ideal costuma não ser o primeiro passo de nenhum processo de aprendizado, eu preparei um roteiro de estudos para você. Começando do primeiro passo e terminando lá no cenário ideal. Assim, você já pode começar os seus estudos hoje mesmo e de forma gratuita. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link de saiba mais sobre o curso Máquina de Tempo. Quando você clicar nesse link, você vai ser encaminhado para uma página onde, além de mais informações sobre o curso Máquina de Tempo, você vai encontrar esse roteiro de estudos gratuito que eu fiz para você. Siga esse roteiro, ali vai ter todo o direcionamento, links de conteúdo para você estudar sobre organização, sobre produtividade, de maneira didática, progressiva, para você ir construindo o seu conhecimento. E se você chegar no último degrau desse roteiro, eu garanto que você vai ter mudado o seu tempo do estado líquido para o estado elástico. Vai estar conseguindo fazer tudo e ainda tendo tempo para fazer nada de forma saudável e sustentável.
você vai ter mais tempo e mais qualidade de vida. Então, já acessa agora o link que está na descrição aqui. Pega o seu roteiro de estudos e inicia sua caminhada hoje mesmo. Já imaginou como você vai se sentir feliz quando finalmente conseguir manter uma produtividade saudável e sustentável na sua vida? Grave essa frase que eu vou te falar agora, porque quando você estiver com a sua máquina de produtividade pronta e funcionando, você vai confirmá-la. Ser mais produtiva é ser mais feliz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.